Voltando tarde do almoço para o trabalho, uma mulher avistou seu marido, que deveria estar em casa cuidando do filho. Decidindo segui-lo, Norma estava quase sem palavras enquanto caminhava pelas ruas da cidade, mantendo-se próxima aos transeuntes. Pela primeira vez na vida, ela, uma mulher casada e adulta, estava seguindo alguém, e esse alguém era seu marido André. Carolina poderia estar certa. Beatriz, uma colega do trabalho que morava perto dali, tinha dito que vira André no restaurante com uma moça algumas vezes, uma loira alta e elegante. O casal parecia estar em uma conversa animada e, de vez em quando, a mulher tocava o ombro de André de maneira reconfortante. Você deve estar enganada, afirmou Norma com confiança. Entre ela e André sempre houve uma relação de confiança e proximidade. Compartilhavam alegrias, preocupações e conversavam sobre como tinha sido o dia. Não, claro que Beatriz estava enganada. Afinal, ela só tinha visto o homem algumas vezes na vida. Provavelmente o confundiu com outra pessoa. Beatriz sempre foi cética sobre o casamento de Norma. Ela tinha testemunhado como o relacionamento da amiga com André se formou praticamente diante de seus olhos, e naquela época, Beatriz afirmava com convicção que aquela relação não tinha futuro. Ah, amiga, não se empolgue demais se eu fosse você, para evitar decepções depois. Já passei por isso, sei como pode ser doloroso. Norma compreendia que havia alguma verdade nas palavras da colega, mas com André ela se sentia tão amada, tão protegida. Ele a olhava com amor e ternura, era protetor e sempre tentava agradá-la. Não podia ser um engano. Não é um engano, responderia Beatriz à objeção de Norma, falando por experiência. Agora mesmo ele realmente pensa que você é a mulher da vida dele, hormônios, fase da lua de mel, todas essas coisas. Mas com o tempo ele vai ver as coisas com uma visão mais sóbria e vai perceber tudo. Norma entendia que talvez sua amiga pudesse ter razão. Afinal, André era tão perfeito, lindo, que dizer daqueles olhos azuis em seu rosto bronzeado e das covinhas que apareciam em suas bochechas cada vez que sorria? Norma poderia observar seu sorriso para sempre. Nunca tinha sentido isso por ninguém antes. André era o engenheiro-chefe de uma grande empresa petrolífera. Sob sua supervisão trabalhavam quase 100 pessoas. Era inteligente, ambicioso e astuto. Tinha se formado em uma universidade prestigiada. Tentaram convencê-lo a trabalhar na capital, mas ele não queria deixar sua cidade natal. Afinal, seus pais já eram bastante idosos. André era seu único e muito tardio filho, não podia deixar sua mãe e seu pai sozinhos. Então voltou e, segundo suas próprias palavras, nunca se arrependeu. Os pais de André eram abastados. Seu pai foi uma vez um empresário significativo para os padrões da cidade, possuía uma fábrica de laticínios que foi bastante rentável em sua época e, antes disso, esteve envolvido no negócio de restaurantes na capital. Mas depois do nascimento do filho, decidiu mudar de profissão. A família se mudou da capital para uma tranquila cidade do interior com uma infraestrutura bem desenvolvida, mas com uma ecologia muito melhor. Sempre acreditei que é mais agradável e mais fácil criar filhos em cidades pequenas, contaria Ana Maria, a mãe de André, sobre a mudança que ocorreu há muitos anos. Norma, contrariando os estereótipos tolos, tinha uma relação perfeita com seus sogros. Eles, de certo modo, substituíram seus pais. Embora por idade se parecessem mais com avós. Norma lembrava vagamente de seus próprios pais, morreram quando ela tinha apenas 5 anos. Tinham saído para uma excursão e se perderam. Foram procurados durante muito tempo, mas sua viagem provou ser perigosa e imprevisível, e os viajantes nunca foram encontrados. Os pais de Norma se juntaram à lista daqueles que tinham desaparecido sem deixar rastro. Naquela época havia muitos casos assim, e tais histórias não são infrequentes agora. A pequena Norma foi acolhida por sua avó, a mãe de seu pai. Ela criou sua neta tentando dar-lhe tudo o que precisava. Norma adorava sua avó, mas quando tinha apenas 20 anos, seu único parente faleceu, coração, idade. Norma ficou completamente sozinha. Desejava tanto amor, apoio, uma pessoa próxima ao seu lado. Provavelmente por isso acabou com Marcos. No início, ele lhe parecia a personificação da perfeição. Quando a tragédia aconteceu, a moça estava em seu 3º ano na faculdade de economia. Foi admitida lá graças à sua avó, que desde a infância havia incutido em sua neta a importância da educação e de lutar por uma vida melhor.
Sua pequena família, na opinião de Norma, não era pobre, pelo menos certamente não passavam fome. Mas a avó sempre lamentava não poder levar sua neta para conhecer grandes cidades e outros países. A menina não entendia essas preocupações. Norma estava bastante satisfeita com sua vida. Viajei pelo mundo na minha época, graças ao meu trabalho, costumava contar a idosa. Ela tinha trabalhado toda a sua vida como maquinista de trem e tinha conhecido muitos lugares interessantes. A avó adorava recordar esses tempos felizes, e a neta simplesmente se fascinava com suas histórias. Você ainda é jovem, ainda há tempo, dizia a avó. Norma ficava confusa. O que tinha de interessante viajar? Sim, a avó contava de maneira bastante cativante, mas por que ficar triste porque não há dinheiro para uma viagem? Você pode ver tudo isso na TV. Mais tarde, quando André lhe mostrou um certo mundo, ela entendeu o que sua avó queria dizer. Só era uma pena que Norma nunca pudesse compartilhar suas impressões com seu ente querido. André era o melhor presente que o destino tinha dado a Norma. Literalmente mudou sua vida e sua forma de ver o mundo. Com seu marido ao lado, sempre se sentia em paz. Tinham estado juntos durante tantos anos e nada tinha mudado, a mesma ternura, a mesma admiração. Tinham se tornado verdadeiramente próximos e sua rotina não os tinha desgastado como muitos haviam advertido. André ainda olhava para sua esposa com amor, sempre tentando surpreendê-la e agradá-la. As profecias de conhecidos sobre as sombrias perspectivas de seu relacionamento, incluindo as predições de Beatriz, não tinham se cumprido. Ou será que sim? Talvez agora ela veria outro lado de seu marido. Por que ele estava na rua a esta hora? André deveria estar em casa cuidando de seu pequeno filho. O que estava fazendo aqui? Talvez apressando-se para encontrar-se com aquela alta loira que Beatriz tinha mencionado? Agora Norma estava prestes a descobrir. Seu coração batia forte, sua cabeça começava a doer. Estava acostumada a confiar em seu marido em tudo, e agora, seguindo-o pelas ruas da cidade, sentia uma mistura de emoções contraditórias, ansiedade, excitação, vergonha, culpa, tudo ao mesmo tempo. Norma não entendia o que seu marido fazia no centro da cidade neste momento, mas sabia uma coisa: ele deveria estar em casa cuidando de seu pequeno Felipe. Um dos gêmeos tinha ficado doente e não tinha ido à creche hoje. Norma não podia tirar um dia de licença, seu trabalho estava sobrecarregado, relatórios e uma inspeção tinham chegado. Mas André podia trabalhar remotamente de casa hoje, que era precisamente o que deveria estar fazendo, trabalhando e ao mesmo tempo cuidando de seu filho. No entanto, ele estava aqui, apressando-se por uma ampla rua em algum lugar, e Norma o seguia para finalmente descobrir seu segredo. Se fosse algo relacionado ao trabalho, André definitivamente teria ligado para sua esposa, teria informado e teria dito com quem tinha deixado Felipe. O pequeno só tinha 3 anos, não podia ficar sozinho em casa, especialmente porque tinha tido febre alta pela manhã. Não, André era um pai sensível e carinhoso. Adorava seus filhos e nunca os deixaria em perigo. Com certeza alguém estava com Felipe agora, uma babá ou sua avó, a mãe de André. Mas por que ela, Norma, não sabia nada disso? E por que diabos André estava aqui no centro da cidade? O escritório de sua empresa ficava a uns 10 quilômetros daqui. E André parecia de alguma forma estranho. Os homens costumam ir ao trabalho de calça social e camisa, onde há um código de vestimenta rigoroso, mas agora André estava de jeans e camiseta. Além disso, Norma não conseguia se lembrar dessas roupas no guarda-roupa de seu marido, ou era algo novo ou, pelo contrário, velho e, portanto, esquecido. Estranho. É claro que André nunca tinha gostado de jeans e preferia outras camisetas, não de cores chamativas. Agora usava uma polo laranja. Isso a confundia ainda mais. Norma seguiu seu marido de perto, anotando todos os novos detalhes estranhos, tênis gastos de uma marca desconhecida. Estranho, seu marido preferia marcas conhecidas, não por esnobismo, não havia nada disso em seu caráter. Apesar de sua alta renda e sua brilhante carreira, simplesmente os sapatos de marca eram mais confortáveis para ele. De onde tinham saído estes tênis de feira? E em geral, André parecia de alguma forma sutilmente diferente, um olhar diferente, uma ligeira barba em seu rosto normalmente barbeado, cansaço. Mas é claro que era André. Norma reconheceria seu marido em qualquer disfarce,
a forma leve e elástica de caminhar, o belo tom de pele bronzeada, os brilhantes olhos azuis que uma vez a fizeram perder a cabeça. Sim, ainda frequentemente os admirava. André continuava caminhando à frente, Norma o seguia. Por que tinha ido a pé? Normalmente se locomovia de carro. André não gostava muito de caminhar. Norma já estava atrasada voltando ao trabalho do almoço, tinha saído do escritório para comer algo e de repente notou seu marido e, é claro, correu atrás dele. Não era nada sério, tinha avisado a Beatriz que inventaria algo para dizer ao chefe. As amigas tinham se ajudado assim antes. Beatriz me cobrirá, não há com que se preocupar. Finalmente André virou em direção a um dos restaurantes que abundavam em ambos os lados da rua central. Norma congelou. As palavras de Beatriz sobre ter visto seu marido em um café com uma bela loira giravam em sua cabeça repetidamente. A colega amiga tinha falado sobre isso há apenas alguns dias. Norma estava segura então de que Beatriz estava enganada. Afinal, Beatriz não tinha acreditado até o último momento que Norma e André dariam certo, o que a amiga tinha afirmado em voz alta em várias ocasiões. A própria experiência de Beatriz testemunhava que isso era simplesmente impossível. Bem, como poderia ser? André tão bonito, promissor, rico, jovem e livre, e você, Norma? Também, é claro, bonita, não se podia negar, mas ainda assim um pássaro de um voo completamente diferente. Vivendo em um pequeno apartamento de um quarto herdado de sua avó, trabalhando como economista em uma pequena empresa por algumas moedas e, o mais importante, criando uma filha sozinha. Quem precisa do filho de outro, realmente? Ficaria bem para um príncipe uma dama com bagagem? Tinha perguntado Beatriz. Claro, para se divertir, para se entreter juntos, tudo bem, mas não contaria com nada sério se fosse você. As palavras de sua colega soavam bastante lógicas e convincentes. De fato, por que André quereria um filho que não era seu? E seus pais certamente seriam contra isso. Naquela época, Norma ainda não conhecia seus sogros e não podia imaginar o quanto ficariam felizes com Ariana, sua filha. Ari, no entanto, conhecer Marcos teve seu lado positivo, lhe deu um presente invaluável, uma linda e saudável filha. Depois desapareceu, simplesmente se esvaiu da vida de Norma. Os compromissos pesavam sobre ele, o jovem não estava pronto para a vida familiar. É difícil culpá-lo por isso. Deixar a criança foi uma decisão completamente de Norma. Não foi uma escolha fácil. E ainda se arrepiava ao recordar o quão desesperadora tinha sido sua situação quase 13 anos atrás. Norma esteve a apenas alguns passos de cometer o maior erro de sua vida, teria sido lógico e mais fácil para ela abortar. Então, que sorte que a muito jovem Norma não o fez. A Ariana agora tinha 12 anos, alta, esbelta, com olhos grandes. Se parecia fisicamente com Marcos, mas isso não incomodava Norma. Dissesse-se o que se dissesse dele, Marcos era indiscutivelmente bonito, com olhos escuros em forma de amêndoa, cabelo negro e brilhante, uma mistura de alguma ascendência exótica, maçãs do rosto marcadas e lábios bem definidos, tudo que Ariana tinha herdado. Ela já era uma adolescente, uma jovem. Quando Norma caminhava por algum lugar com sua filha, frequentemente via rapazes e até homens mais velhos olhando para ela. Não demoraria muito antes que sua filha florescesse em uma bela jovem. Às vezes a ideia de que ela poderia não ter existido dava calafrios em Norma. Quando sua avó morreu, Norma ficou completamente sozinha. Oficialmente tinha sido adulta durante muito tempo, Norma tinha 20 anos, mas na realidade se sentia quase como uma criança. Sua avó sempre tinha cuidado dela, lhe cozinhava deliciosas refeições, a consolava, até a acordava para suas aulas na faculdade, a envolvia com carinho e amor como um cobertor quente e acolhedor. E agora a jovem se sentia insuportavelmente fria, sozinha e assustada. Norma sentia uma falta desesperadora de sua avó. Chorou muito durante esse período difícil. Mantinha uma cara composta em público, mas em casa deixava sair seus sentimentos, soluçando, lamentando, expressando sua dor. E a percepção de que estava completamente sozinha a aterrorizava e até mesmo a sobrecarregava. Como se vive em um mundo onde você não é necessário nem interessante para ninguém? Norma precisava do ombro firme de um amigo, um ente querido, e foi precisamente nesse momento que conheceu Marcos, um rapaz bronzeado e bonito que então trabalhava meio período como zelador. Sempre alegre e sorridente, energético e ágil, puramente positivo.
Norma notou, é claro, que o jovem zelador a olhava quando voltava para a casa das aulas, mas esses rapazes provavelmente não deixavam passar nenhuma saia. Depois de um tempo, Marcos começou a cumprimentar Norma e a sorrir amplamente para ela, e a moça não podia permanecer triste e melancólica nesses momentos. O sorriso de Marcos era demasiado contagiante, ninguém podia resistir a ele. Gradualmente, a moça desenvolveu uma simpatia por esse rapaz e seu relacionamento avançou até o ponto em que às vezes conversavam sobre algo perto da casa. Agora Norma sabia que Marcos tinha vindo de uma cidade pequena, tinha uma família lá, tinha servido no exército, e à faculdade, mas carecia de dinheiro. Seus pais, para dizer de maneira suave, não eram ricos. Então trabalhava meio período. Marcos também sabia muito sobre Norma. Por exemplo, que vivia sozinha e que a moça estudava em uma prestigiada faculdade de economia. Um dia, Marcos convidou Norma para um encontro. A moça ficou atônita com a proposta. Marcos estava claramente muito envergonhado, corou, gaguejou e olhou para seus pés, o que não era próprio do falante e alegre jovem, portanto, parecia particularmente doce e comovente. É claro que Norma aceitou. Marcos não tinha dinheiro, então os jovens foram ao calçadão. Caminharam, conversaram, se deram as mãos e depois se beijaram. Norma se sentia cada vez mais atraída por Marcos, era tão agradável, tão interessante. Também tinha completado recentemente 20 anos, mas em seus anos o rapaz tinha visto e aprendido tanto que Norma nem mesmo podia sonhar. Sua vida tinha sido relativamente tranquila e próspera, enquanto Marcos tinha tido que trabalhar desde os 11 anos para ajudar sua família e passou pelo exército, se meteu em problemas sérios e saiu deles, constantes aventuras. Marcos acompanhou Norma até em casa e na entrada a moça de repente percebeu que não queria se separar dele de jeito nenhum. Mas não se atreveu a convidá-lo para entrar. Então não se atreveu. Mais tarde, Marcos finalmente se mudou com ela e Norma esteve feliz com ele durante muito tempo, quase 2 anos. Marcos era um especialista em fritar batatas e ovos, limpava o apartamento e fazia todas essas coisas muito melhor que Norma, a quem sua avó tinha criado como uma princesa, já que a valorava e a mimava. Também sabia como consertar torneiras e reparar móveis, tudo que a vida lhe tinha ensinado. A maior parte do tempo de Norma se ocupava com os estudos. Marcos não se esforçava particularmente no acadêmico, estava matriculado em uma escola técnica de construção, mas raramente ia lá, preferindo ganhar dinheiro. Embora isso também fosse difícil, os rendimentos aleatórios de Marcos e seu salário como zelador meio período junto com a bolsa social de Norma formavam seu orçamento. Tinham que economizar em tudo, o que incomodava um pouco o rapaz, já que queria uma vida bonita, mas Norma estava feliz de qualquer maneira, o principal era ter alguém amado e amoroso ao seu lado. Marcos era tão compreensivo, sempre sabia quando Norma precisava de apoio e o fornecia. O rapaz nunca economizava em palavras e a enchia generosamente de elogios, dos quais ela simplesmente se derretia. É verdade que Marcos frequentemente se reunia com amigos sem Norma, e a ela parecia não importar, de qualquer forma não tinha tempo para sair, já que a faculdade lhe designava muitos projetos em casa. Embora às vezes, ao ver Marcos sair para encontrar amigos, Norma ainda se sentisse com ciúmes. Quem sabe, talvez houvesse garotas lá, e Marcos, ele era tão bonito, tão sociável, quem poderia resistir a ele? Mas o rapaz lhe assegurava que não notava ninguém mais além de Norma e que não precisava de mais ninguém, estava feliz do jeito que estavam. São só amigos, rapazes, nos sentamos e conversamos. É como uma relaxação para nós, para os rapazes, sabe? Norma sentia, mas ainda assim ficava em casa com o coração inquieto, sua intuição lhe dizia que as coisas não eram tão simples como Marcos afirmava. No entanto, a moça reprimia conscientemente essa fraca voz interior. Passaram-se 2 anos como se fosse um só dia. Norma estava agora em seu último ano, e Marcos também estava terminando seu curso técnico. Logo ambos se tornariam profissionais capazes de conseguir empregos e então finalmente não haveria necessidade de economizar no essencial, talvez até pudessem organizar uma viagem ao mar, o que seria maravilhoso. Uma manhã de fevereiro, Norma percebeu que estava grávida. É claro que não tinham planejado ter filhos ainda, onde estavam, mal podiam se manter. Mas uma gravidez não planejada não é rara, acontece com bastante frequência. Não era a primeira nem a última, as pessoas dão um jeito de alguma maneira. Mas a moça estava assustada, suando quando examinou o teste de gravidez com 2 linhas positivas para ter certeza.
Como reagiria Marcos? Provavelmente se assustaria no início, mas ele era um rapaz tão ágil e experiente, certamente não perderia a calma, diria que tudo ficaria bem, a apoiaria como sempre, sorriria com seu característico sorriso brilhante e Norma se sentiria imediatamente à vontade. Mas a reação de Marcos foi completamente diferente. Um filho? O rapaz até deu um passo para trás de Norma ao ouvir a notícia. Que filho? Tem certeza? Sim, estou certa. Ambos os testes deram positivo. Isso é tão inoportuno, entende? Norma assentiu, entendia perfeitamente, mas o que podia fazer se essa pequena pessoa já estava vivendo em seu coração? Sentia decepção e dor pensando que a reação de Marcos seria diferente. Agora precisamos encontrar dinheiro para um aborto, raciocinou o rapaz, como se falasse consigo mesmo. Peço emprestado ao Léo. Ao ouvir essa horrível palavra, Norma se pôs na defensiva. Do que você está falando? A moça instintivamente abraçou o abdômen ainda plano, como se o estivesse protegendo, nem mesmo tinha pensado nisso. Norma. Marcos se recompôs e falou em um tom suave mas firme. Entende que não estamos em posição de nos tornarmos pais agora? O que podemos oferecer a este bebê? Mal estamos nos virando. Estamos prestes a terminar nossos cursos, você poderia trabalhar em obras de construção e eu poderia receber benefícios por maternidade, nos viraremos. Norma pensou que seria Marcos quem a tranquilizaria e diria essas palavras, mas resultou que ela teve que tomar a iniciativa. A notícia sobre o bebê descompôs completamente Marcos. É claro que mais tarde se sentiria envergonhado de suas palavras, não importava, Norma nunca as jogaria na cara dele. Embora certamente tenha sido muito doloroso escutá-las. Marcos convenceu repetidamente Norma de que não podiam manter o bebê, pintou quadros sombrios do futuro, disse que não estava pronto para tal responsabilidade, e a moça em algum momento sucumbiu à persuasão, ele tinha razão em tudo. Não tinham dinheiro, nem mesmo tinham terminado seus estudos, era apertado no pequeno apartamento de um quarto só para os dois, e agora um bebê. Precisava-se de muito dinheiro para fraldas, remédios, roupas, que os bebês crescem numa velocidade louca, e ela, Norma, não poderia trabalhar durante muito tempo. Quando a criança crescesse e fosse para a creche, uma especialista sem experiência seria inútil e teria que trabalhar como faxineira ou caixa de supermercado, colocando seu diploma numa prateleira. Marcos tinha razão em tudo. É este o futuro com que sonhamos? Continuou Marcos. Você merece mais. Talvez realmente precise ver um médico, suspirou Norma com tristeza, depois de ter sido completamente manipulada pelo talentoso Marcos, não via outra saída. A influência do rapaz tinha funcionado, ele tinha conseguido o que queria. Garota inteligente, sorriu Marcos, e o filho, teremos um eventualmente, não se preocupe, em uns anos, e lhes daremos tudo, roupas bonitas, brinquedos, seu próprio quarto. Mas agora, Norma, não podemos. Nesse mesmo dia, Norma ligou para a clínica e marcou uma consulta para o procedimento, acreditando naquele momento desesperado que estava fazendo certo. Pela manhã, a moça foi ao hospital com o coração pesado, sua bolsa empacotada com todos os artigos necessários que lhe disseram para levar, chinelos, um roupão, um cobertor. Norma teria que passar todo o dia no hospital, só a deixariam ir para casa à tarde, se tudo corresse bem. Na sala de espera havia uma fila. Norma se sentou em um canto em um sofá e começou a observar as pessoas por tédio. Seu coração batia rapidamente, a moça mal conseguia conter um tremor. Como desejava que Marcos estivesse ali agora, segurando sua mão, acariciando suas costas, assegurando-lhe que tudo sairia bem. Mas ele tinha ido para outro trabalho, e tinha razão, precisavam do dinheiro, especialmente porque este mês tinham que pagar uma soma grande por este mesmo procedimento. Uma mulher de cerca de 40 anos se sentou ao lado de Norma, bem cuidada, bonita, vestida de maneira cara e com bom gosto, manicure requintada, corte de cabelo na moda. Norma pensou que gostaria de se parecer igual dentro de 20 anos, só que os olhos desta mulher eram muito tristes. Um homem se aproximou da mulher, provavelmente seu marido. Imediatamente notável um casal endinheirado. Está bem, apresentei os documentos, te chamarão logo. Ele pôs a mão no ombro de sua companheira. Tudo vai dar certo. Norma assumiu de imediato que esta mulher também queria interromper uma gravidez indesejada, seu cônjuge dizia as mesmas palavras que Marcos, tudo vai dar certo, assegurando.
De fato, por que quereriam um bebê pessoas da sua idade? Provavelmente uma gravidez acidental, o que mais poderia ser? Está bem, a vizinha de Norma olhou para seu marido. O que tem de bom nesta situação? O 11º tratamento de fertilização in vitro. O 5º aborto espontâneo. Novamente estes procedimentos dolorosos, tratamentos, recuperação, e depois começar tudo de novo. Era evidente que a mulher estava à beira de um colapso nervoso. Havia tanto dor e simpatia nos olhos de seu marido, não sabia como ajudar sua esposa nem que responder às suas palavras, e simplesmente a abraçou. Que tola fui, sussurrou quase inaudível à mulher. Tinha medo de não poder dar conta, mal tinha terminado a escola, com a faculdade e uma carreira pela frente. Meu filho agora teria 24 anos, sabia que era um menino, senti de imediato, e agora estou pagando por esse erro toda a minha vida. É correto que não me deem mais filhos, é um castigo. O homem continuou consolando sua esposa em silêncio, acariciando suas costas, seu cabelo, apertando suas mãos nas suas, aparentemente incapaz de encontrar as palavras adequadas. Norma observou este casal maduro com os olhos muito abertos. Entendeu tudo por seu breve diálogo. Há muito tempo, quando era estudante do ensino médio, esta mulher tinha se submetido a um aborto, e agora, devido às suas consequências, não podia ter filhos. Sofre, suporta, gasta muito dinheiro e tempo tentando realizar seu sonho de maternidade, mas não consegue. De repente Norma percebeu que nunca poderia renunciar a seu bebê, já o amava, mesmo que fosse só um grupo de células, como tinha chamado Marcos seu filho ao insistir na interrupção. Norma já era adulta, quase tinha terminado a faculdade, só lhe faltava um pouco para seu diploma, e Marcos ao seu lado. Norma não estava sozinha, juntos dariam um jeito. A moça saiu disparada da clínica como se a perseguisse uma matilha de cães, enquanto as pessoas a olhavam com surpresa. Uma vez fora, Norma suspirou aliviada, sentindo como se acabasse de escapar de um grande perigo. Colocou sua mão em seu estômago e sorriu, seu filho estava com ela, e era uma menina. Nesse momento, Norma percebeu claramente que o que carregava sob seu coração não era só um grupo de células, mas sua filha amada, linda, saudável, se encontrariam em 7 meses. A Marcos não entusiasmou a história de Norma. Mas isto é completamente sério, disse. Te levarei de volta à clínica amanhã. Não devia ter saído. Então discutiram pela primeira vez, Norma insistiu em sua decisão, enquanto Marcos argumentava que estava errada. Seus argumentos tinham parecido tão lógicos e corretos antes, agora Norma se perguntava como tinha podido alguma vez concordar com ele. Sim, será difícil por um tempo, disse a moça, mas agora somos adultos, nos viraremos. Não posso dar esse passo. Ao final, Marcos bateu a porta e saiu direto para a escura noite de março. Norma pensou que ele se acalmaria e voltaria com um pedido de desculpas, afinal, sempre a tinha entendido tão bem, o mesmo aconteceria agora. Mas Marcos só apareceu bêbado e agressivo na madrugada, insistindo novamente que deviam se livrar do bebê. Tenho direito a decidir também, isto me diz respeito também. Mas não pôde convencê-la mais, e o rapaz rapidamente percebeu isso, era bom entendendo as pessoas. Mal se falaram durante esse período. Norma lhe fazia perguntas, mas ele não se dignava a respondê-las, só voltava para casa para passar a noite, e nem sempre. Norma esperava que com o tempo seu amado aceitasse a ideia de que logo se tornaria pai e que tudo ficaria bem entre eles, dada sua relação próxima e calorosa, é claro que se reconciliariam mais cedo ou mais tarde, e Marcos se daria conta de tudo e até se sentiria envergonhado. Mas um dia, ao voltar da faculdade, Norma descobriu que as coisas de Marcos tinham desaparecido, assim como o próprio Marcos. Ela entendeu imediatamente, tinha esperado em vão que ele apoiasse, pensando erroneamente que só precisava de tempo para se adaptar à situação. Marcos não tinha intenção de assumir a responsabilidade pela criança e, talvez, nunca a tenha amado tanto. Não naquele momento, mas muito depois, Norma se deu conta de que ele a tinha usado, vivia em seu apartamento, e alugar um lugar em sua cidade não era barato, os rendimentos de Marcos certamente não podiam cobrir um luxo tão custoso. Além disso, Norma cuidava dele, cozinhava para ele, lavava e passava sua roupa, limpava. Marcos tinha tudo pronto.
No início impressionava Norma com seus talentos culinários e suas habilidades domésticas, mas depois a constante fadiga de seu supostamente duro trabalho, as tarefas na escola técnica e as saídas com amigos passaram de alguma maneira despercebidas, enquanto Norma assumia todas as responsabilidades do lar e até se alegrava de fazer algo por seu ente querido. No entanto, Norma tentou encontrá-lo. Como pôde ir embora assim, desaparecer sem nem mesmo dizer adeus? Isso estava errado, independentemente da situação. O filho que Norma carregava em seu coração era seu, e o bebê precisava de um pai. Mas resultou que Marcos tinha sido expulso da escola técnica quase 2 anos e meio atrás. Essa notícia foi uma revelação. Sob o pretexto de estudar, Marcos passava seu tempo em um lugar desconhecido. Que mestre enganador era, dizendo a Norma de maneira tão convincente que ia às aulas. Um rapaz da escola técnica que tinha ouvido que Norma estava perguntando por Marcos se aproximou dela. Procura o Marcos? Perguntou. Sim, assentiu Norma. Bem, pensei assim, é pouco provável que tenhamos muitos Marcos aqui. Diga-me, o que aconteceu? Estava loucamente apaixonado no início, depois pediu emprestada uma boa soma de dinheiro e sumiu. A moça surpresa sacudiu a cabeça. Simplesmente desapareceu, vivemos juntos quase 2 anos, tudo estava bem. Vivia no seu apartamento, provavelmente às suas custas. É pouco provável que pagasse por algo. Norma se deu conta de repente de que o rapaz tinha razão. Marcos ganhava algum dinheiro de vez em quando, mas principalmente o gastava consigo mesmo. Roupas da moda, gadgets, ocasionalmente comprava para Norma flores baratas ou cestas de frutas. Estava tão satisfeita com a atenção e feliz de ter um ente querido por perto que simplesmente não notou o óbvio. E o rapaz tinha razão, de fato, Marcos estava vivendo às suas custas. Algo assim, mas não totalmente. De fato, não totalmente. Afinal, Marcos às vezes cozinhava jantares deliciosos, consertava coisas na casa, sempre perguntava como Norma estava. Se você pensar bem, ele também dava, não só tomava. Não exatamente, refletiu o rapaz. Bem, de qualquer forma, alegre-se que esteja fora da sua vida, é só um parasita, um peixe pegajoso, um rapaz pobre do interior que não quer estudar nem trabalhar, mas sonha com uma vida luxuosa. De fora era claro que só tentava fazer amizade com rapazes de famílias endinheiradas e com as filhas de pais ricos para sugar recursos. No início conseguiu, mas depois todos na escola técnica perceberam quem ele era e sua atuação já não funcionava aqui. Só que também há muitos jovens ricos fora da escola, então Marcos foi caçar em outros lugares. Foi expulso mais tarde por baixo rendimento. Norma parpadeou confusa, tentando processar o que tinha ouvido. Mas eu não sou filha de pais ricos, muito pelo contrário. Tenho um apartamento, alguma forma de renda estável. Norma pensou nisso e assentiu. Bem, aí está. Sinto muito, mas se te nota na cara que é ingênua e inexperiente, fácil de envolver na manipulação de alguém. Marcos simplesmente não tinha onde morar, então se agarrou a você, encontrou um refúgio tranquilo sem pensar em como pagar o apartamento. Estou seguro de que continuou sua caçada todo este tempo. Norma refletiu, não sobre isto, de fato, Marcos frequentemente desaparecia com alguns amigos dos quais não sabia nada. Talvez este rapaz tivesse razão. E agora provavelmente tinha encontrado alguém mais adequado e tinha ido embora. Ao anoitecer deveria alegrar-se que este parasita tenha ido embora. Não o procure, e se aparecer depois de outro fracasso, nem mesmo o deixe na porta. Esse é meu conselho. Norma acreditava nesse rapaz. Por quê? Porque é muito difícil aceitar que a pessoa de quem você estava tão enamorada não é quem fingia ser. Superando sua timidez natural, Norma perguntou a várias pessoas mais, escolheu os mais velhos, os que estavam em cursos superiores, quase formados. E sim, alguns deles se lembravam de Marcos, descrevendo exatamente como tinha feito o primeiro rapaz. Norma voltou para casa em um turbilhão, sentindo como se o chão tivesse se desvanecido sob seus pés. Durante estes 2 anos tinha tido uma imagem completamente diferente em sua cabeça, uma imagem bonita, brilhante e correta. Mas resulta que Marcos a tinha utilizado.
Ao saber da gravidez da vítima, o astuto rapaz se deu conta do que estava em jogo: responsabilidade, pensão alimentícia, um bebê que chora em um pequeno estúdio, problemas para o resto da vida ou pelo menos durante os primeiros 18 anos após o nascimento do bebê, um preço muito alto por uma hospedagem gratuita e uma comida não tão luxuosa. Então fugiu, provavelmente já nem estava na cidade. Ninguém aqui estava retendo Marcos. Mais tarde, Norma pensou na criança, em como a criaria, em se poderia fazê-lo. A moça não podia saber isso, mas entendia uma coisa: apesar de tudo, sua situação era desesperadora, mas esta criança ainda viria ao mundo. Norma não tinha ninguém neste mundo, mas agora vinha uma filha, e sentia que efetivamente seria uma menina, e juntas enfrentariam todos os desafios da vida. Depois houve um período difícil, muito difícil: o diploma, a última sessão responsável, os exames estatais. Norma estudava como uma possuída da manhã à noite sem pensar mais em Marcos, simplesmente não havia tempo. E então lhe veio uma terrível náusea matinal. Norma se sentia nauseada e mareada, sua cabeça dava voltas constantemente, mas os exames não foram cancelados e não se fizeram concessões para a estudante grávida. Norma sabia uma coisa: precisava obter esse diploma, não podia se render na meta, embora fosse muito difícil estudar em tal condição. A única consolação era que a clínica de mulheres onde Norma estava registrada para sua gravidez lhe dizia em cada consulta que tudo ia segundo planejado, que o bebê estava saudável e se desenvolvia adequadamente. Estas palavras dos médicos inspiravam a moça e aqueciam sua alma. Os meses passaram sem que se desse conta, o diploma já estava atrás dela, os exames estatais os passou com êxito. Norma estava feliz e orgulhosa de si mesma, tinha conseguido. Mas e agora o quê? A gravidez já tinha passado da metade, a barriga era quase invisível, mal se notava e ninguém ao seu redor suspeitava que Norma esperava um bebê. Depois de defender seu diploma, o decano inesperadamente convidou a estudante exitosa a seu escritório. Norma, um pouco surpresa com isto, subiu ao segundo andar e bateu timidamente na porta do escritório do decano. Adiante. Norma viu Pedro, sempre sério e severo, agora sorria amplamente, seus olhos brilhavam de alegria. Você é uma estudante excelente, começou. Tem tido boas notas todos estes anos e se saiu bem em seus exames finais. Por isso te recomendei aos recrutadores da fábrica. Estão procurando jovens economistas inteligentes. Conhece os salários lá? É claro que Norma sabia, nem mesmo podia sonhar em conseguir um trabalho lá algum dia. Aqueles que trabalhavam na fábrica viviam em enormes apartamentos e casas novas e dirigiam carros caros. Em sua cidade, a frase empregado da fábrica tinha se tornado sinônimo de pessoas acomodadas que podiam se permitir tudo. A cabeça de Norma deu voltas um pouco ante as perspectivas que se avizinhavam, mas então o bebê em sua barriga se mexeu, devolvendo à mãe sonhadora a realidade. Quem precisa de uma empregada inexperiente que logo sairá de licença maternidade? Enganar, ocultar a gravidez agora não era difícil, a barriga era quase invisível, então com isto não havia grandes problemas. Mas ainda assim teria que confessar, escutar um monte de acusações, colocar as pessoas em uma posição difícil. Norma não era capaz disso. Dando-se conta de que essa doce oportunidade lhe escapava, a moça quase chorou. Este trabalho poderia ter resolvido todos seus problemas de uma vez. Sim, Norma queria trabalhar, realmente queria mergulhar na prática, mas assim era seu destino. Pedro, preciso te dizer algo em relação a esta oferta. Norma ainda tinha uma leve esperança de que tudo sairia bem. Agora o decano diria que a gravidez não era nada sério, que trabalhasse uns meses, que saísse de licença maternidade e depois voltasse à fábrica, esperariam por uma economista tão promissora. Mas o homem, ao escutar a confissão da formanda, franziu o senho confuso. Não se pode fazer nada. Quanto tempo? Justamente estas oportunidades vêm uma vez na vida, é uma pena deixar passar. Você é uma boa moça, seria uma grande economista e precisa do dinheiro, é óbvio, conheço sua história, por isso decidi te ajudar. Norma sacudiu a cabeça em sinal de negação, entendia tudo o que o decano dizia, mas agora não se podia fazer nada, e nunca se desfaria da criança, mesmo se não tivesse perdido os prazos. A moça caminhou para casa e chorou amargamente, ignorando os olhares dos transeuntes. Teria sido melhor que esta oferta nunca tivesse chegado, tais perspectivas, uma vida completamente diferente, era difícil rejeitar uma posição assim. Mas Norma não queria e não sabia como enganar,
colocar as pessoas em uma posição difícil, não estava em seus princípios. Além disso, Pedro disse que de qualquer forma não teria funcionado porque os empregados da fábrica devem se submeter a um exame médico ao serem contratados. Então resultou como resultou. Em casa, Norma se acalmou e tomou o controle de si mesma. Ia ter um bebê e precisava ser forte, especialmente porque havia muitos problemas para resolver antes do nascimento de sua filha. A primeira preocupação era financeira, agora que Norma já não receberia uma bolsa e ninguém a contrataria para um trabalho sabendo que estava prestes a sair de licença maternidade. No entanto, havia outros postos que não requeriam altas qualificações ou mesmo emprego formal, pagavam pouco, mas Norma precisava de qualquer coisa que pudesse conseguir para sobreviver, não só para viver, mas para poupar algo de dinheiro para o período em que sua filha fosse apenas uma recém-nascida. Sim, havia alguns benefícios governamentais para crianças, mas Norma já tinha aprendido que mal era suficiente para viver. Então, como estudante distinguida, começou a trabalhar como faxineira de escadas na mesma empresa onde Marcos tinha trabalhado como zelador. Limpava as escadas cedo pela manhã e tarde da noite, quando não havia muita gente ao redor. O salário era bom segundo os padrões de Norma, suficiente para viver e até poupar um pouco. É claro que não vivia luxuosamente, mas tendo ficado sem sua avó durante algum tempo, tinha aprendido a economizar, então não se preocupava demais com isso. O trabalho físico resultou ser o melhor tranquilizante, os pensamentos pesados e tristes pareciam se evaporar de sua mente. Norma até sentia alegria ao ver como uma escada suja diante de seus olhos se transformava em uma área reluzente e limpa, encontrando algo reconfortante, até mesmo pacífico nisso. Simultaneamente, Norma procurava trabalho online, entendia que não poderia continuar esfregando pisos durante muito tempo. Sua barriga estava crescendo não por dias, mas por horas, já era impossível ocultá-la, e é claro que lhe dificultava se abaixar adequadamente ou carregar baldes de água de maneira segura. Norma encontrou outra maneira de ganhar dinheiro, até mais bem-sucedida que a última e, o mais importante, não obstaculizada por ter um filho pequeno. Resultou que centenas de milhares de estudantes em todo o país não queriam escrever seus trabalhos de conclusão de curso e teses eles mesmos, e baixar trabalhos prontos não era uma opção, já que os professores os conheciam bem demais e as verificações online complicavam a situação. Assim, havia uma demanda por pessoas que pudessem escrever tais trabalhos por dinheiro, e Norma realmente podia fazer isso. Até respirou aliviada ao perceber que seu conhecimento universitário poderia resgatá-la em uma situação tão difícil. Norma pediu demissão de seu trabalho na empresa porque já não podia continuar limpando entradas e se mergulhou neste novo trabalho que realmente gostava. Tinha medo de que durante a licença maternidade seu conhecimento ficasse desatualizado e se esquecesse, mas agora estaria em dia com tudo o que acontecia em economia. Norma trabalhava e sentia como estava aperfeiçoando seu profissionalismo, e isto lhe agradava. Conseguiu poupar dinheiro suficiente para preparar tudo necessário para sua menina, fraldas, mamadeiras, babadores e até comprou uma banheira para bebê. Resultou que um pequeno ser humano precisava de tantas coisas. Norma até comprou um carrinho, não um novo, é claro, os novos custavam tanto quanto a asa de um avião. Conseguiu um de segunda mão através de um anúncio, um transporte maravilhoso para uma princesa, um carrinho rosa suave com lindas flores nas laterais, em excelentes condições. Por sinal, em seu devido tempo nasceu a pequena Ariana. Quando colocaram o bebê sobre o peito de Norma na sala de maternidade, a jovem mãe desabou em lágrimas pelas emoções avassaladoras. Agora não estava sozinha, agora era mãe, era, é claro, muito difícil e responsável, mas a alegria era imensa. Os dias no hospital maternidade com sua pequena filha resultaram ser um tempo incrivelmente feliz. Norma não tinha que trabalhar, limpar nem cozinhar, a convidavam à cafeteria 5 vezes ao dia e lhe forneciam fraldas limpas para sua filha diariamente. Maravilhoso! Às vezes Norma olhava pela janela enquanto as famílias celebravam a alta de novas mães com balões, risos, canções e alegria, multidões de familiares e amigos dando as boas-vindas com alegria ao novo membro da família, chovendo flores sobre a mãe. Norma sorria ao ver estas cenas, mas também se sentia triste, é claro que ninguém a esperava. Assim, só ela se regozijava pela chegada de Ariana. Mas inesperadamente Norma se enganava, quando saiu do hospital maternidade com um pequeno pacote apertado em seus braços, uma pequena multidão a esperava, um par de colegas de classe, vários colegas do escritório, todos sorrindo. Havia flores e balões. Norma estava tão comovida que quase chorou.
a acompanharam até um táxi e a enviaram para casa. Os amigos a acompanharam até seu apartamento, já que alguém tinha que levar os balões, as flores e as bolsas de presentes para o bebê. Assim, Norma também teve uma alta festiva. E então começou a vida cotidiana de uma jovem mãe. Norma se adaptou a seu novo papel não tão facilmente como tinha planejado antes de dar à luz, noites sem dormir, falta de experiência, a imprevisibilidade do comportamento de sua filha e medos. Com a chegada de uma criança, Norma desenvolveu novos temores, aqueles em que nem mesmo podia pensar antes. E se Ariana se engasgasse durante a alimentação? E se a erupção no corpo do bebê fosse um sintoma de uma doença grave? Por que chorava tanto a filha? Talvez precisasse de ajuda médica. E Norma ainda precisava trabalhar, já que a pensão alimentícia resultou ser muito pequena. Houve momentos em que a jovem mãe acalentava sua filha com uma mão e escrevia outro trabalho de conclusão de curso com a outra, porque os prazos eram apertados. Norma dormia pouco durante este difícil período, não havia de onde esperar ajuda, então tinha que cuidar da criança, trabalhar e manter a limpeza na casa. E ainda precisava ir à clínica e passear com o bebê todos os dias. Norma se via exausta, tinha perdido peso e durante esse tempo tinha olheiras escuras constantemente sob os olhos. Às vezes nem mesmo conseguia se pentear durante o dia, pela manhã recolhia seu longo e emaranhado cabelo em um coque na parte de trás da cabeça, esperando desfazê-lo mais tarde, mas só se lembrava depois da meia-noite. E apesar de todas estas dificuldades, Norma nunca se arrependeu de sua decisão de manter a criança. Ao contrário, ao olhar para sua filha às vezes se arrepiava ao pensar no que poderia ter feito, tendo ido já àquela clínica, já na fila, já decidida a cometer um ato terrível. Curiosamente, o que teria acontecido se não tivesse escutado aquela conversa da mulher com seu marido naquele momento? Norma evitava tais pensamentos, agora até pensar nisso era indesejável. Ariana cresceu como uma menina tranquila e sem problemas, tudo chegou a ela no momento adequado. Seus dentes nasceram quando era necessário, sentou-se como estava previsto e até começou a caminhar antes do esperado. Norma não tinha ninguém em casa com quem trocar palavras, então sentia muita falta da interação humana e falava constantemente com sua filha. Talvez por isso Ariana começou a falar em uma idade em que outras crianças nem mesmo tinham tentado dizer suas primeiras palavras. Outras mães no parque se maravilhavam da inteligente e linda menininha, enchendo o coração de Norma de alegria e orgulho maternal. Tinha uma filha maravilhosa, a melhor. Que sorte tinha de tê-la! Aos 2 anos, Ariana começou a frequentar a creche. A menina se adaptou rapidamente a seu novo ambiente, sem mostrar sinais de choro e birras, como se entendesse que não havia outra forma e não queria criar problemas desnecessários para sua mãe. Ariana nem mesmo ficou doente durante o período de adaptação, diferentemente de outras crianças. Uma vez que Norma percebeu que sua filha estava estabelecida, se propôs a procurar trabalho em sua área. Ganhar dinheiro online estava bem, mas o rendimento era pequeno e instável. A jovem mãe tinha que economizar em tudo, embora quisesse comprar brinquedos e vestidos bonitos para sua filha e de vez em quando se dar um mimo. Afinal, Norma tinha estudado durante 5 anos e era hora de buscar um trabalho em seu campo, era suficiente que seu diploma vermelho se enchesse de poeira na estante. É claro que Norma enfrentou dificuldades, uma empregada inexperiente e com uma criança pequena nas costas. Agora começarão as licenças por doença intermináveis, já sabemos como são vocês, as jovens mães. Mas minha filha frequenta a creche há muito tempo e não fica doente, não há problemas com isso. Todas vocês dizem isso, não é adequada para nós, precisamos de alguém com experiência. Não vai dar conta. Norma ia às entrevistas como se fosse trabalhar e em toda parte se deparava com a mesma resposta. O que era confuso, de onde se supõe que vou adquirir experiência se ninguém me contratará sem ela? Perguntou uma vez Norma a um recrutador diretamente. A mulher que conduzia a entrevista ficou surpresa por um momento. Bem, esse não é meu problema. E ainda assim, um dia a sorte sorriu para Norma, uma empresa de reforma de móveis precisava urgentemente de um economista. O salário oferecido não era particularmente alto, então não havia uma fila de candidatos, e precisavam de alguém imediatamente. Assim, contrataram Norma apesar de sua falta de experiência e de ter uma criança pequena, não lhes preocupavam esses detalhes. Norma se provou rapidamente, realizou seu trabalho diligentemente, se virou com tudo e até propôs ideias para melhorar a contabilidade. A moça finalmente teve a oportunidade de trabalhar em sua área.
A direção rapidamente apreciou seu entusiasmo e ganhou o respeito de seus colegas, até recebeu um aumento. Precisamos de entusiastas como você, repetia frequentemente o chefe. Norma sentia uma calorosa sensação em seu coração por estes elogios. Junto com seu trabalho favorito e um salário decente, também desfrutava da companhia, o time era formado por adultos, e quanto sentia falta de tudo isto. Durante 2 anos só tinha falado com sua pequena filha. Agora havia piadas, lanches e a troca de notícias e opiniões. Norma precisava desesperadamente de tudo isto. Na mesma empresa também conheceu Beatriz, eram quase da mesma idade e rapidamente se tornaram amigas. Beatriz frequentemente visitava Norma e a convidava para sair. A moça ainda morava com seus pais e tinham muitos temas em comum para discutir. Embora suas opiniões sobre alguns assuntos às vezes colidissem, o que dava lugar a debates acalorados, mas mesmo isso era muito interessante e cativante. A vida estava melhorando, Norma trabalhava e ganhava bom dinheiro, então já não tinha que economizar em comida e roupa. Até conseguiu poupar o suficiente para uma viagem de verão ao mar com Ariana. Felizmente para a jovem mãe, Beatriz se ofereceu para se juntar a elas, e resultou serem umas férias maravilhosas que repetiram várias vezes. Ariana deleitava com suas conquistas, se tornou uma menina linda, muito parecida com Marcos, mas herdou de sua mãe o caráter e as habilidades acadêmicas. Ariana aprendeu a ler, escrever e contar rápida e sem esforço antes de começar a escola, e a creche com um livro. Também era uma excelente artista. Norma não podia deixar de admirar seu tesouro. No entanto, as coisas não iam bem na vida pessoal de Beatriz, frequentemente saía em encontros, começava romances fugazes e depois compartilhava sua última decepção com sua amiga enquanto tomavam uma taça de vinho. Talvez devesse ignorar esses homens, talvez realmente todos sejam uns idiotas, assim como seu marido te deixou com um bebê e fugiu. Não sei o que dizer, Norma sacudiu a cabeça. Sabe que tenho pouca experiência nestas coisas, talvez tenha razão. Mas na realidade Norma não acreditava nisso, sabia que havia muitos homens maravilhosos no mundo, gentis, corajosos, sensíveis e carinhosos. Simplesmente não queria discutir com Beatriz, que se sentia tão vulnerável. É claro que Norma às vezes pensava em como precisava de sua própria pessoa ao lado, um ombro confiável, apoio, uma parede atrás da qual pudesse se esconder das dificuldades da vida, porque lidar com tudo sozinha era muito duro. Até mesmo compartilhar suas preocupações com alguém era impossível. Com gosto cuidaria dessa pessoa, rodeando-a de amor e afeto. Ariana teria um pai que brincaria com ela na rua e a levaria sobre seus ombros, era claro que Ariana sentia falta disso. Norma via como sua filha olhava para os casais, pais com suas pequenas filhas. Não dizia nada em voz alta, não queria incomodar sua mãe, mas Norma notava. Mas onde poderia encontrar tal príncipe, e quando? Casa, trabalho, filha. Norma não saía a lugar nenhum. Às vezes Beatriz arrastava a um bar ou café, mas Ariana já era grande o suficiente para passar umas horas sozinha. Ainda assim, o coração da mãe não estava em paz durante esses momentos, pensava constantemente em como ia sua filha e não conseguia relaxar. Bem, por que está se retorcendo como um peixe fora d'água, se queixava Beatriz. Só olhe para aqueles rapazes legais na mesa ao lado nos olhando, estão prestes a vir se apresentar? Sabe, acho que provavelmente seja a hora de eu ir. Sempre é assim, se queixava Beatriz. Assim que começa algo interessante, simplesmente foge. Beatriz não podia entender completamente sua amiga, ela não tinha filhos e não podia imaginar o que era se preocupar por seu pequeno e por todas as ansiedades relacionadas a ter um filho. Beatriz ainda estava solteira, seus encontros românticos eram frequentes, mas todos terminavam da mesma maneira, se decepcionava de seu último pretendente ou ele desaparecia sem explicação. Quando André chegou à vida de Norma, ela inicialmente não queria falar sobre isso com sua amiga. Beatriz tinha acabado de passar por uma ruptura difícil e se sentia emocionalmente ferida, e aqui estava Norma com sua própria felicidade. Mas a perspicaz Beatriz adivinhou: tem alguém, hein? Bom. Mais ou menos, como soube? Seus olhos te delataram, sorriu Beatriz. Vamos, me conte. Quem é ele? Como se conheceram? Norma teve que contar tudo à sua amiga, não estava contra isso, de fato, queria compartilhar esta história com sua amiga, especialmente porque realmente era um conto de fadas.
Norma sempre voltava para casa no mesmo horário, saía do trabalho, buscava Ariana na creche depois da escola e juntas paravam na loja por guloseimas antes de fazer seu caminho para casa. Mãe e filha compartilhavam as notícias do dia e discutiam os planos para a noite. Essa noite de maio começou como qualquer outra. Ariana estava de bom humor, ansiosa pelas longas férias, um acampamento escolar e um presente de sua mãe por seu excelente final de primeiro ano. A menina caminhava ao lado de Norma, saltando de emoção. Norma sorriu, não tinha intenção de repreender sua filha, que se divertisse. Então um homem se aproximou delas, atraente, jovem, sua roupa de marca cara indicava de imediato seu status social. Olhou diretamente para Norma e claramente se aproximava dela, não podia haver dúvida a respeito. Olá, disse o jovem, um pouco envergonhado. Por favor, não se assuste, simplesmente não sei como começar esta conversa, mas precisamos conversar, ao menos eu definitivamente preciso. Norma se deteve, e Ariana olhou para o estranho com curiosidade, mas sem medo. Norma pensou que estava dando um mau exemplo à sua filha, tinha lhe ensinado tantas vezes a não falar com estranhos e aqui estava ela. Mas por outro lado, não havia nada a temer, a rua movimentada, as multidões de pessoas apressando-se em seus afazeres. Nada ameaçava aqui, e este estranho evocava sentimentos diferentes do medo ou do desgosto. Claramente estava envergonhado, embora provavelmente fosse geralmente seguro de si mesmo. Seu comportamento parecia bastante encantador e, em geral, seu olhar aberto, belo sorriso, voz calma. Norma de repente se deu conta de que se sentia atraída por este estranho, queria escutá-lo. Talvez pudéssemos ir a um café, sugeriu o homem. Acho que a menina não se importaria com um sorvete. Eu não me importaria, sorriu Ariana para ele. Não, não é necessário, sacudiu a cabeça Norma, ao perceber que o homem não sabia como falar na frente de uma criança. Norma mandou Ariana para um parque próximo, podia ver exatamente o que sua filha fazia, e a menina ocasionalmente olhava para sua mãe, mas já não podia ouvir sua conversa com o estranho. Então, do que queria falar? O jovem se apresentou como André, depois começou a explicar a situação. Enquanto contava sua história, Norma se surpreendeu, encantou e tentou ocultar um sorriso feliz, se sentia como a heroína de uma comédia romântica. Resultou que André já tinha estado naquele café, ia lá todas as noites depois do trabalho. As paredes eram feitas de vidro temperado grosso, naturalmente, enquanto jantava, observava a rua, deslumbrando as pessoas que corriam com seus afazeres vespertinos. E um dia viu Norma com sua filha, seu andar ligeiro, olhos amáveis, olhava para sua filha tão ternamente parecia uma Madonna com um filho de uma pintura antiga, não sei como explicar de outra maneira, disse André, corando e tropeçando em suas palavras. Por favor, não leve a mal, mas pelo que entendo, você é solteira e poderíamos tentar, bem, nos conhecer, algum dia dar um passeio e conversar. Estou criando minha filha sozinha, sim, mas como adivinhou? Simplesmente presumi, disse André com um amplo sorriso. Era evidente que o reconhecimento de Norma de que era solteira o agradava muito. Não tem aliança no dedo, além disso, nunca te vi com mais ninguém, só você e sua filha. Te observei durante um tempo, sei que pode soar inquietante, mas não leve. Não levarei, lhe assegurou Norma com o coração palpitante de alegria, esforçando-se por não mostrar suas emoções e esperando que estivesse conseguindo. Janta aqui. A Ariana e eu passamos por aqui todos os dias a esta hora, não é de estranhar que nos veja tão frequentemente. André sorriu de novo, sim, tem razão, foi assim que aconteceu. Quando te vejo, sinto tanta alegria, tanta calidez, agora que disse em voz alta, por isso decidi falar com você. Acho que você é uma pessoa maravilhosa, rara de encontrar. E, é claro, muito bonita. Neste ponto, Norma não pôde conter seu sorriso, tinha passado tanto tempo desde que alguém a tinha elogiado assim, fazendo-a se sentir encantadora e amada. Ver o interesse nos olhos deste homem, sentir sua simpatia, era incrivelmente agradável. A conversa fluiu então mais facilmente, mais naturalmente. Sem perceber, Norma e André mudaram para termos informais. O homem já não estava envergonhado e perdido, compartilhou um pouco sobre si mesmo, fez várias perguntas sobre a vida de Norma. Se conectaram de maneira natural e simples. Mais tarde, Ariana, depois de ter brincado o suficiente no parque, se juntou a eles no banco, aliviando ainda mais a atmosfera.
De alguma maneira, Ariana e André encontraram imediatamente uma linguagem comum. Depois houve encontros, às vezes com Ariana, às vezes sem ela. Norma temia acreditar que finalmente tinha encontrado sua pessoa. André entendia, valorizava sua opinião e sempre estava pronto para ajudar. Norma sentia que se alguma vez se aproximasse dele com algum problema, ele o resolveria com gosto. É claro que havia dúvidas, a história com Marcos ainda estava fresca em sua memória. Tinham-se passado muitos anos desde então, e afinal André era mais jovem, ocupava um cargo alto em uma grande empresa e seus pais eram muito abastados, precisavam eles de tal nora? E o próprio homem era rico, bonito, praticamente impecável, certamente os admiradores deviam rodeá-lo. E não ocultava em particular, é claro que conheci muitas mulheres, mas você é diferente de todas elas. É a melhor, sincera, honesta, um pouco ingênua, terna, as pessoas como você provavelmente já não existem. Tenho sorte de ter te conhecido por acaso. Norma se derretia com estas palavras, já amava André com todo o seu coração e sentia que seus sentimentos por ela não eram menos fortes. Mas Norma ainda não podia acreditar que um relacionamento longo e sério fosse possível entre eles. Os demais alimentavam estas dúvidas, especialmente Beatriz, experiente em decepções com os homens. Estes rapazes ricos sempre procuram alguém como eles. Tive tais experiências, lembra do Sérgio, por exemplo? O empresário com o carro de luxo me cercou de amor? Mas depois foi embora após um romance, casando-se com a filha do sócio de seu pai. Uma história comum. Não se faça muitas ilusões, ou doerá mais tarde. Mas as coisas não resultaram como Beatriz tinha previsto. André pediu Norma em casamento. A olhou ansiosamente enquanto ela, surpresa, pensava no que dizer. André pensou que Norma estava formulando uma rejeição educada, mais tarde confessou isso, mas a mulher simplesmente não estava segura do que fazer, porque estava desconcertada e porque acreditava firmemente que não eram compatíveis. Te amo muito, você sabe, disse finalmente Norma, mas não se arrependerá disto mais tarde? Afinal, não somos exatamente iguais, e tenho uma filha, como sabe. De verdade pensa isso? André estava assombrado, e então abraçou Norma com força. Te amo. Não preciso de mais ninguém. Estou feliz de ter te notado naquele dia, é o maior presente do destino. Norma irrompeu em lágrimas então, de alegria, surpresa e a natureza comovente da situação. Era agradável se sentir tão valorizada e amada. Bem, e o que acontece com seus pais? Não se oporão? Acabei de me dar conta do que estava perdendo, sorriu André. Deveria ter te apresentado a eles há muito tempo, então tais perguntas não teriam surgido de jeito nenhum. Os pais de André resultaram ser pessoas incrivelmente agradáveis e sorridentes, aceitaram Norma e Ariana tão calorosamente que Norma não teve mais dúvidas. André não a estava enganando, realmente queria ser seu marido, tudo ficaria bem entre eles. As crianças são uma grande bênção, sorriu Ana Maria, a mãe de André, ternamente para Ariana. É uma menina tão bonita, uma menina muito boa. Ariana correspondeu ao afeto dos pais de André. Se Norma inicialmente se sentia tímida em sua companhia, sua filha de 7 anos imediatamente encontrou uma linguagem comum com eles, realmente precisava de avós. Depois veio o casamento, não foi uma celebração luxuosa com muitos convidados, mas um pequeno evento familiar, como ambos os noivos queriam. Depois a nova família formada por Norma, André e Ariana voou para um mar quente, foram umas férias conjuntas maravilhosas, cheias de sol, diversão e gratas surpresas. Depois começou sua vida familiar no espaçoso apartamento de André, as rotinas domésticas se acomodaram rapidamente e em apenas alguns meses parecia que sempre tinha sido assim. 2 anos depois do casamento, a família se ampliou com a chegada de gêmeos, Norma deu à luz Felipe e Pedro, que eram tão divertidos e adoráveis, rapidamente se tornaram os favoritos de todos. Ana Maria, a sogra de Norma, adorava mimar os bebês. A feliz avó no início vinha ao encontro da jovem família quase todos os dias para ajudar sua nora, afinal, lidar com 2 bebês não era uma tarefa fácil, frequentemente acompanhada por seu marido Sebastião. Ele também adorava as crianças e constantemente inventava brincadeiras divertidas. Sempre que o avô visitava o apartamento, ele se enchia de gritos e risadas para deleite das crianças. André provou não só ser um marido maravilhoso, mas também um pai carinhoso, tratando Ariana e seus filhos com igual afeto.
Passou o tempo, as crianças cresceram e começaram a frequentar a creche. Norma finalmente voltou a trabalhar, não havia necessidade financeira como antes, mas amava seu trabalho e desfrutava da companhia de seus colegas. Não tinha vontade de se tornar dona de casa, embora André tivesse sugerido mais de uma vez. Norma explicou sua decisão a seu marido e, como sempre, ele entendeu. Tinham-se passado 6 anos desde que Norma e André estavam juntos. Estes anos tinham mudado significativamente Norma, se tornou mais tranquila, mais feminina, mais serena. Como poderia ser de outra maneira quando tinha a seu lado um homem com quem não podia nem sonhar, tão incrivelmente perfeito em todos os aspectos? Mas agora, inesperadamente, Norma corria pelas ruas da cidade atrás de seu marido e ideal que aparentemente estava se encontrando com uma amante. Norma não acreditou nas palavras de Beatriz quando ela disse que tinha visto André em um café com uma dama glamourosa em várias ocasiões. Norma sentia pena de sua amiga que desejava desesperadamente o que ela tinha, um marido, filhos, uma família sólida. Norma pensava que Beatriz estava um pouco com ciúmes e considerava que suas palavras sobre André eram fabricadas ou errôneas. Mas ali estava ele, André vestido de maneira estranha, sem fazer a barba, parecendo muito cansado, avançando quando deveria estar em casa com o filho. Finalmente o restaurante. O homem entrou e Norma esperou um pouco para evitar encontrar-se com seu marido na porta. Depois ela também se esgueirou para dentro do estabelecimento, escolheu uma mesa em um canto distante, praticamente invisível, um aconchegante posto de observação. E ali estava André, o marido de Norma se acomodou em uma mesa contra a parede oposta, longe o suficiente para não ouvir sua conversa, mas convenientemente situado para observação. E sim, André não estava sozinho, a mesma loira que Beatriz tinha mencionado já o esperava na mesa. De fato, a mulher era bastante atraente e o olhava atentamente, conversando com ele com entusiasmo. André respondia monossilabicamente, olhava para sua companheira com interesse, assentindo com suas palavras, seus olhos traindo uma certa ansiedade. Talvez estivesse dizendo à sua amante o quanto estava cansado da vida com sua esposa e seus 3 filhos, talvez até lamentando o fardo de cuidar de uma criança que não era sua. Todas as inseguranças e estereótipos que uma vez atormentaram Norma e que há muito tinham se desvanecido, de repente ressurgiram. Norma estava extremamente enciumada da interação de André com esta beleza eloquente. Também doía que os que a rodeavam, incluindo Beatriz, tivessem razão, um homem como André nunca seria feliz com uma mulher como ela, precisava de alguém mais glamouroso, mais apresentável, como esta loira. André de repente baixou a cabeça como se tivesse ouvido algo triste ou aterrorizante. A loira lhe pôs a mão no ombro, um gesto suave e importante. O homem cobriu sua mão com a sua e sorriram um para o outro. A visão de Norma se obscureceu com emoções avassaladoras, o que poderia ter sido descartado como uma discussão de negócios agora claramente não o era. André se levantou de repente e se dirigiu à área de fumantes, o que também parecia estranho. André nunca tinha fumado e geralmente levava um estilo de vida saudável. Norma seguiu seu marido, agora o confrontaria, lhe perguntaria sobre a loira. Não estava disposta a esperar até a noite, e em uma situação assim o homem estaria demasiado surpreso para inventar uma desculpa ou mentir, graças ao elemento surpresa. Ao ver Norma, André primeiro a olhou com indiferença, algo estava errado, algo sutilmente desconhecido nos traços do homem que amava. Como podia manter-se tão calmo ao ver sua esposa nesse momento? Norma lhe lançou um olhar furioso. André pareceu surpreso, franzindo os olhos ao ver seu rosto, e então seus olhos piscaram com reconhecimento, como se finalmente se lembrasse e reconhecesse Norma. A situação se tornava cada vez mais confusa. André, pode finalmente explicar o que está acontecendo aqui? A voz de Norma tremeu enquanto as lágrimas afloravam a seus olhos. Você é, talvez Norma? André sorriu desajeitadamente. Só então a mulher notou uma cicatriz antiga e profunda na têmpora deste homem e uma tatuagem em seu braço. Além disso, este homem parecia mais magro que André. E você, quem é? Exalou Norma, balançando-se ligeiramente e agarrando-se a um canto da parede para se apoiar. O homem imediatamente assegurou, seu movimento, expressão, traços faciais, tudo era exatamente como o de André, mas claramente não era ele. Agora, estando muito próxima, Norma podia vê-lo com clareza. Talvez seja até melhor que tenha resultado assim, sorriu o homem. Não sabia como falar com você sobre mim, embora te encontrei há quase um mês. Tenho vivido em sua cidade desde então.
Esta é Vivian, a propósito. Uma detetive particular, ela me ajudou nestas buscas, estivemos reunindo evidências e provas, e agora não resta dúvida. A parte mais difícil resta, conhecer-se. Não entendo nada. Não é de estranhar, é uma história bastante única, poderia superar qualquer filme de Hollywood. Pensei que você fosse meu marido. É compreensível, somos cópias naturais um do outro, clones, gêmeos. Meu marido é filho único, respondeu Norma debilmente. Se Ana Maria e Sebastião tivessem outros filhos, certamente teriam contado. Norma sabia que o casal idoso tinha lutado para se tornar pais. André era um filho muito tardio e esperado, e nasceu sozinho. Vamos nos sentar em uma mesa onde Vivian e eu explicaremos tudo. Norma assentiu debilmente. A loira ergueu as sobrancelhas em surpresa ao ver Norma, mas Vivian aparentemente a reconheceu, dirigindo-se a Norma por seu nome de imediato. Esta é verdadeiramente uma história incrível, disse Vivian. Mudará a vida de seu marido e a sua, é claro. Vivian começou a história. O homem estranhamente similar a André, cujo nome resultou ser Sérgio, ocasionalmente interrompia, acrescentava e corrigia. Em uma distante capital vivia uma família numerosa, uma mãe, um pai e 4 filhos. Os pais não tinham educação nem apoio familiar. Sua única posse era um apartamento de 2 quartos em um cortiço na periferia da cidade, uma estrutura de madeira inclinada pelo tempo, uma moradia decadente, mas não havia perspectivas de um lar melhor para a grande família. O dinheiro escasseava de maneira catastrófica. O chefe da família fazia trabalhos ocasionais, capinava o jardim de alguém, ajudava a trocar o telhado de uma casa ou descarregava o caminhão de uma loja. Em resumo, um homem de 1000 ofícios. Pela manhã saía para procurar trabalho e à noite frequentemente voltava bêbado, mas sem dinheiro. A mãe da família mal trabalhava, não tinha tempo para isso, ou estava grávida ou tinha outro bebê nos braços. Em 6 anos de casamento, o casal tinha conseguido trazer ao mundo 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Parecia bastante suficiente, até excessivo considerando suas circunstâncias, mas a mãe de muitos filhos tinha uma opinião diferente. Primeiro, havia benefícios que se pagavam pelos filhos, e segundo, ter um bebê nos braços lhe permitia legalmente evitar trabalhar. Seu marido sonhava que quando os menores crescessem, sua esposa o ajudaria a ganhar dinheiro para a família. Mas ela tinha outros planos. Além disso, a mulher amava muito os bebês, especialmente quando eram pequenos, adoráveis criaturas que choramingavam como gatinhos e cheiravam tão bem. Como poderia se negar a esse prazer? Assim, apesar das objeções de seu marido, sua esposa engravidou pela 5ª vez, enganando-o ao afirmar algo sobre dias seguros. As mulheres podem fazer isso sempre que quiserem. O marido ficou devastado ao descobrir que logo seria pai novamente. Ter outro filho era simplesmente demais. Para piorar, suspeitava que desta vez havia mais de uma criança no ventre de sua esposa. A barriga crescia suspeitosamente rápido. A mãe de muitos filhos não tinha ido fazer um ultrassom porque não tinham dinheiro e não se registrou cedo, não queria gastar seus nervos indo à clínica. Não, esta mulher era experiente e sabia que o melhor era se apresentar aos médicos justo antes de dar à luz. Mas conhecidos experientes insistiam unanimemente, seriam gêmeos. Uma anciã do primeiro andar, uma parteira, foi quem sentiu 2 cabeças no ventre da mulher grávida. São gêmeos, te digo, declarou a vizinha de maneira autoritária. Nunca me engano. A mulher sorriu com alegria enquanto seu marido segurava a cabeça, temendo a chegada de gêmeos. Nesse momento, o pai de muitos filhos encontrou um bom trabalho adicional cuidando dos arbustos na casa de um empresário rico, Sebastião. Todos na cidade o conheciam, ele era dono de uma rede de restaurantes e cafés. O homem teve a sorte de conseguir trabalho sazonal com Sebastião. Sebastião pagava bem, o tratava com justiça e o trabalho não era difícil nem empoeirado. Que prazer era trabalhar em um lar tão luxuoso, vendo como vivia a outra metade. No entanto, rapidamente descobriu por que a família rica não parecia feliz. Resultou que o casal não podia conceber, não importava o que fizessem, devido a alguns problemas de saúde da esposa. O prolífico pai sorriu para si mesmo, daria qualquer coisa para ter tais problemas. Este empresário tinha levado sua esposa a todo lugar, a tinha tratado em todo lugar, mas sem sucesso. Um dia, a esposa do empresário desabou e chorou no jardim. Sebastião tentou consolá-la torpemente, lutando para encontrar as palavras adequadas.
Foi então que uma ideia ocorreu ao pai de muitos. Esperou um momento em que Sebastião estivesse sozinho e se aproximou dele com uma proposta: não pode ter um filho, mas eu já tenho 4 e agora vem gêmeos, mal podemos mantê-los. O que acha de darmos as crianças por um preço razoável? Minha esposa não as registrou com nenhum médico, então no papel estas crianças não existem, o que me diz? Sebastião reagiu inicialmente com ira, repreendendo o jardineiro, mas uns dias depois o chamou novamente para uma conversa séria. Resultou que o empresário tinha discutido a oferta com sua esposa e ela se lançou com entusiasmo à oportunidade de se tornar mãe de gêmeos recém-nascidos. Essa noite o pai de muitos voltou à sua casa em ruínas de bom humor, tinha feito um acordo que não só se livrava dos filhos não desejados como também ganhava algum dinheiro. Além disso, ao menos alguns de seus filhos teriam a oportunidade de viver uma vida digna. O homem até se sentiu um pouco invejoso dos gêmeos não nascidos, lhes esperava uma vida afortunada. No entanto, sua esposa resistiu inesperadamente: como pode dar nossos filhos? São minha própria carne e sangue, já posso senti-los, estou esperando por eles, ninguém leva meus bebês. Que adotem de um orfanato. Mas as crianças nos orfanatos são filhas de bêbados, doentes, e não precisam de tais crianças, nossos bebês são lindos e que vida teriam conosco? Terão um lar adequado lá, muito dinheiro. Mas a mulher se manteve firme. No entanto, seu marido não estava disposto a renunciar a seu plano. Contou a Sebastião sobre o problema, que sua esposa não queria se separar dos filhos, que nem mesmo estava pronta para renunciar a um filho. Então o empresário traçou um plano que só um homem poderoso e rico poderia levar a cabo. Quando chegou o momento, a jovem deu à luz 2 meninos gêmeos na maternidade local. A nova mãe se surpreendeu um pouco com o tratamento especial que recebeu. Em seus partos anteriores, ninguém a tinha mimado tanto, mas desta vez houve muita atenção e cuidado, provavelmente porque estava tendo gêmeos. Os bebês estão fracos, disse a médica preocupada, sacudindo a cabeça. Precisam ir para a UTI? Não se preocupe, a tranquilizou rapidamente a enfermeira. São gêmeos, sempre é assim com os gêmeos, tudo ficará bem. Mas a enfermeira se enganou, na manhã seguinte só se deu um dos gêmeos à mãe para amamentar. O outro não tinha sobrevivido à noite, lhe disseram. Na realidade, o bebê tinha sido entregue à família de Sebastião, esse era o plano que Sebastião tinha proposto ao pai de muitos. Essa mesma noite, Ana Maria também chegou à maternidade, supostamente iniciando seu trabalho de parto, ninguém devia suspeitar que o bebê não era seu. Foram dadas alta no mesmo dia, a mulher do cortiço e a esposa de Sebastião. Uma foi recebida por seu marido complacido e seus filhos mais velhos, felizes com o resultado. A outra teve uma alta festiva com música, balões, um fotógrafo. Só umas poucas pessoas sabiam que os bebês que estas mulheres seguravam eram irmãos gêmeos biológicos, e os que sabiam guardaram silêncio porque cada um deles recebeu uma soma considerável e uma advertência. Assim foi como aconteceu, terminou vive a história. André, por destino, terminou na família de Sebastião. Sérgio ficou com seus humildes parentes. Não por muito tempo, no entanto, um par de anos depois os serviços sociais retiraram todas as crianças da família. Por então, Sérgio já era o irmão mais velho, depois dele nasceu outra menina. Assim, cresci em um orfanato, continuou Sérgio. Não posso dizer que minha infância tenha sido muito dura, vivíamos bem, em paz e nos proporcionaram educação. Me formei na universidade com um diploma em matemática e informática. Agora trabalho como programador, tenho uma família na capital, uma esposa e 2 filhos, um apartamento, tudo como deve ser. Norma piscou confusa enquanto olhava para Sérgio. Esta história era realmente como um conto de fadas. Como reagiria André a isto? Era bom que ela soubesse primeiro, precisava preparar seu marido, isto seria um verdadeiro choque para ele. E os sogros, eles também eram bastante idosos, também deviam ser informados de alguma maneira suave. Norma ainda não estava segura de como se sentir a respeito do que tinham feito os pais de André. Por um lado, era pouco ético e ilegal. Mas por outro lado, seu marido tinha vivido em condições reais, não vagando por orfanatos, e um casal sem filhos era feliz porque finalmente tinha um filho. A mãe me visitava no orfanato às vezes, continuou Sérgio. Provavelmente realmente amava as crianças, só que não era muito responsável. Me trazia balas baratas, me acariciava a cabeça, não tínhamos muito no orfanato, é claro,
mas esperava com ansiedade essas visitas e essas balas como se fossem maná do céu, porque cada criança precisa saber que é amada. Bem, e depois, ao me tornar adulto e independente, também não a abandonei, tentei ajudá-la com dinheiro, tentei tratá-la, ela bebia em excesso, meu pai morreu jovem por isso, mas minha mãe resultou ser mais forte. Mas Sérgio não pôde fazer um milagre nem mudar sua mãe, o único que pôde fazer foi apoiá-la e observar como se deteriorava, perdendo sua dignidade humana. Um dia sua mãe caiu gravemente doente, seu fígado começou a falhar, o que não era surpreendente. Sérgio a visitou no hospital, comprou os medicamentos necessários, mas os médicos não deram esperança, era questão de dias. A idosa sabia disto e um dia contou a seu filho, o único de seus filhos que não a tinha abandonado, a história sobre os gêmeos, a família endinheirada, o menino entregue a um casal próspero sem filhos. Seu marido finalmente lhe tinha revelado a verdade depois de outra bebedeira, explicando de onde tinha saído a repentina grande soma de dinheiro. Tinham-se passado mais de 20 anos desde então, assim que a mulher não estava particularmente surpresa, mas lembrava a história de seu marido. Inclusive estava feliz por seu filho que agora vivia como um príncipe, livre de necessidades, elogiava seu marido por tomar tal decisão. A mãe queria encontrar a família de Sebastião, só para dar uma olhada no segundo gêmeo, mas o empresário e sua família tinham ido embora quase imediatamente da cidade depois de levar o menino. Sebastião vendeu seu negócio, sua casa, suas propriedades e simplesmente pareceu desaparecer. Como soube mais tarde, começou uma nova vida em uma cidade distante, comprou um negócio completamente diferente e se estabeleceu em um novo lugar, justo aqui, explicou Sérgio. Isto é simplesmente incrível. Norma sentiu uma mistura de emoções diversas, surpresa, alegria, ansiedade e alívio de que André lhe era fiel. Depois de todas as coisas que tinha imaginado. Mas que choque aguarda toda a nossa família, a André a notícia do gêmeo sem dúvida o agradará, sempre quis ter um irmão desde a infância, o único desejo que seus pais não tinham podido cumprir. Eu disse o mesmo quando ouvi a história de minha mãe. Ela faleceu no dia seguinte. Se tivesse se mantido em silêncio, teria levado este segredo com ela. Mas agora sabia que tinha um irmão gêmeo e estava decidido a encontrá-lo a qualquer custo. Sempre mantive contato com meus outros irmãos e irmãs, todos resultaram ser pessoas decentes, educadas, com famílias. Mas meu irmão gêmeo. Sérgio contratou uma detetive particular, Vivian. Ela começou a investigação e rapidamente localizou a pista de Sebastião. Não foi difícil, sorriu a jovem. Se afastaram da família biológica de André, mas não fizeram muito para cobrir seus rastros. Os encontrei rapidamente e aqui estamos, tendo estado aqui durante um mês, sorriu Sérgio. Estávamos observando, reunindo as últimas peças de evidência de que isto não era um erro. Embora a prova principal está aqui na aparência de André, somos praticamente idênticos. Até você, sua esposa, não percebeu o que estava acontecendo. As peças finais de evidência estão prontas, não há erro. O próximo passo é o encontro dos irmãos. Esse é o passo que Sérgio duvida em dar, suspirou Vivian. E então de repente tudo ocorreu por si só. Bem, sorriu Norma, parece que hoje todos teremos um jantar de celebração. Estarei em casa às 7 para preparar André, preciso de algum tempo. Então, passem às 8. Conhecem o endereço, verdade? É claro, sorriu Sérgio, não perderia isso por nada. Se não fosse pelo acaso de hoje, não sei quanto tempo mais teríamos levado para nos aproximar, disse Sérgio. É engraçado como o destino às vezes coloca as peças no lugar? Norma assentiu, ainda processando tudo o que tinha acabado de descobrir. Era uma história inacreditável, digna de um roteiro de cinema. Agora entendia por que Vivian e Sérgio estavam observando sua família, queriam ter certeza absoluta antes de fazer contato. Vou para casa agora, disse Norma se levantando. Preciso pensar em como contar isso a André da melhor maneira possível. E depois temos que considerar como abordar isso com Ana Maria e Sebastião. Entendo completamente, respondeu Sérgio. Não quero causar nenhum trauma à família. Só quero conhecer meu irmão, estabelecer uma conexão. Norma saiu do restaurante com o coração mais leve. O que tinha começado como uma perseguição angustiante motivada por ciúmes tinha se transformado em uma descoberta extraordinária. Agora tinha que encontrar as palavras certas para compartilhar esta revelação com seu marido.
Enquanto caminhava para casa, Norma sorriu pensando em como a vida podia ser surpreendente. André não só não a estava traindo, como estava prestes a ganhar algo que sempre desejou, um irmão. E não qualquer irmão, mas um gêmeo idêntico. Esta noite mudaria para sempre a vida de sua família, mas Norma tinha certeza de que seria para melhor. Afinal, o amor só multiplica quando é compartilhado.